Bom dia, amados. Graça e paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós louvamos ao nosso Deus por esse dia maravilhoso, onde o Senhor pôde nos dar assim, um amanhecer tranquilo na presença dEle. Esse sol maravilhoso desde ontem, né? Está friozinho dentro da localidade, mas fora está quentinho. E glória a Deus, né? Por esse clima. Muitas vezes esse clima até deixa a gente um pouco adoecido em relação a esfria e esquenta, mas louvamos o nome do nosso Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, não é? Então, tudo seja feito para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, desde já agradeço a Deus por nós estarmos aqui, por você que já está aqui também conosco. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E para os que estão em casa, nos seus lares também, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um ricamente. E que anime, para que logo, em nome do Senhor Jesus, possamos juntos estar aqui louvando o Senhor. Nós precisamos muito estarmos animados no Senhor, porque é o Senhor, amados, que nos anima, que nos completa, que nos dá alegria, né? Muitas vezes as coisas na nossa vida, não estão muito bem, igual eu gosto daquele cântico, daquele hino. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu louvo ao meu Senhor. Então, nós temos que aprender isso, glorificar a Deus em meio às dificuldades, meio às lutas. Quanto mais glorificamos o nosso Deus, eu tenho aprendido, é que nós venceremos. Amém, irmãos? Então, toda honra, toda glória e louvor seja dada a Deus. Vamos esquecer disso. Agora, pela manhã, passei para ver meu pai estava agoniado, não estava tranquilo. E aí eu falei, pai, vamos orar então. Aí sempre eu oro com ele, só o Pai Nosso, porque é a única oração que ele consegue falar um pouquinho, né? E glória a Deus, depois da oração, eu falei, respira fundo agora, fica mais tranquilo, fica mais calmo, porque gente ficar em uma cama só deitado também não é fácil, não é brincadeira não, né? Mas eu estou falando isso porque só Deus é que completa a pessoa em todas as suas áreas, né? Tanto na área física, emocional e principalmente a espiritual. Então, vamos estar sempre colocando todas as nossas áreas da nossa vida em direção na mão do Senhor, porque Ele realmente é o nosso remédio, é a nossa salvação. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela noite em paz que tu nos concedestes. Nós te louvamos por este amanhecer tão maravilhoso, Senhor, onde o sol está brilhando lá fora. Muito obrigado por cada vida que já chegou até a tua casa neste momento, Senhor. Toma cada vida em tuas santas mãos, cada família aqui representada, que possa estar sendo abençoada por ti. Continua abençoando os nossos irmãos também, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco, Senhor. E aqueles também, Senhor, até que estão negligentes, mas que tu possa estar cuidando conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Porque o querer, o efetuar é do Senhor. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai fazer tudo aquilo, Senhor, que é do teu agrado fazer, mas desde quando nós estejamos também fazendo procurar a tua vontade. Continue conosco, Deus. Abençoe esse trabalho que estamos fazendo aqui. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Continua abençoando o teu servo, o ministro dessa igreja, a sua família. E cada família aqui representada nesta manhã, mais uma vez te pedimos. Continue conosco, pois precisamos do teu apoio, da tua ajuda cada dia e cada instante em nossas vidas. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas falhas. Nos ajude a animar no Senhor a cada dia, Senhor. Animar-nos na oração, animarmos na tua presença, animarmos no culto. Que a nossa vida seja cheia de ânimo para a tua honra e glória, Pai. É em nome de Jesus que assim oramos. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos cantar para a glória do nome do Senhor o hino de número 42. Ontem eu estava procurando o hino para nós cantarmos, como os nossos hinos são tão maravilhosos. E eu gosto muito desse hino, que ele é maravilhoso, realmente, realização. Então, quem tem o Senhor, ele só realiza coisas maravilhosas na vida, não é, irmãos? Amém?
Glória a Deus. Deus nos dá tudo, irmãos. Porque muitas vezes ficamos ansiosos. Vamos estar lembrando que tudo Ele nos supre. Não é verdade? Todas as nossas áreas o Senhor tem nos suprido. Muitas vezes nós que somos maus agradecidos, reclamões, não é? Eu estou estudando sobre a parte do povo ali em Deuteronômio, já saí de Deuteronômio, então agora estou indo para Juízes. E eu fico pensando, meu Deus, que povo rebelde, que povo foi aquele? E que povo continua sendo hoje, rebelde também. Indiferente, não. O povo não estava indiferente aos tempos passados. Eu acho que hoje ainda está talvez até pior, porque está tendo mais o conhecimento da palavra e o povo endurecido de coração, né? Gente, nós temos que orar e ir fazer a nossa parte como servo de Deus, evangelizando esse povo, porque as coisas estão feias. Amém, irmãos? Não pela coisa que está feia, mas sim por nós que estaremos evangelizando e pregando para a glória do Senhor, indo e fazendo a nossa parte, onde quer que nós estejamos. As escolas aí estão voltando aos poucos, chegou a oportunidade dos jovens, dos alunos estar ali pregando também a palavra, né? E nas redes sociais também, não devemos estar deixando de fazer o mesmo, né? Amém por isso. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus, em Isaías 55, né? Um texto muito conhecido, né, pastor? Que eu gosto demais, o pastor fala esse texto aí, lembra a irmã Cátia. Maravilhoso esse texto, maravilhoso. Vamos colocar de pé em reverência, quer dizer, os irmãos, né, que eu já estou, né? Vamos estar fazendo a leitura só do 1 até o 7. Vamos ler todo mundo junto. Já tem aqui, né, no painel, nós estaremos lendo. Então, vamos fazer todo mundo essa mesma leitura em uma única voz, mesmo que tradições diferentes, por isso que às vezes é bom a gente estar todo mundo olhando aqui para frente, fazendo essa leitura em uma única voz. Vamos lá? Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu vejo como testemunha aos povos, como um príncipe e governador dos povos. Eis que se chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e volte ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Amém? Amém. Tem algumas traduções que dizem que fala que ele é grandioso, né? Generoso ou grandioso em perdoar. E glória a Deus, porque o perdão do Senhor não acabou. Ele continua perdoando. Mas desde que haja o quê? Arrependimento sincero de coração. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que estar lembrando de sempre pedir perdão a Deus, de sempre estar colocando diante de Deus aquilo que temos feito, e conversar com Ele, porque Ele nos ouve, Ele nos atende segundo a vontade do Senhor. Amém? Eu vou pedir à nossa irmã Laura que agradeça a Deus por essa porção lida da palavra e que cada dia nós possamos aprender mais e mais da mesma. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa de oração. Amém, Deus. Juntamente com os irmãos. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por nos dar essa paz, Senhor, que vem de ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ler a tua palavra, entender, Senhor, e praticar cada dia mais, segundo a tua vontade, Senhor. Que possamos levar a tua palavra às pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. E que tudo que seja feito aqui hoje seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Eu te agradeço por cada vida que está aqui e por cada vida que ainda vai chegar ao teu templo, Senhor.
Eu te agradeço hoje e sempre por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sentar, igreja. Convido aqui na frente os nossos aniversariantes, né? Aquele que tem uma bênção especial para... Chegou a hora de nós agradecermos, né? Amém? Sei que tem muitos irmãos aí, que alguns irmãos completaram o ano durante essa semana, tá? Pode vir aqui à frente para nós cantarmos e orarmos. De novo. É. Foi. Eu estou aqui na frente, né, representando Davi, que completou mais um aniversário na última quarta-feira, dia 14. E eu sou grata a Deus pela vida dele. Ele está passando por um probleminha de saúde, coisa simples. Mas, no momento certo, ele estará se fazendo a cirurgia. Eu já disse aqui para a igreja, e a igreja continue orando por ele. Já está encaminhados os exames dele. E que ele possa, cada dia, buscar Deus na vida dele, para que ele tenha a saúde espiritual, né, que é o principal da nossa vida. É um jovem de 26 anos, todos já conhecem ele, são queridos por todos, eu sei, e agradeço os irmãos pelas orações que têm feito por minha família, especialmente por ele. Graça e paz, amém, irmãos? Eu quero agradecer ao nosso Deus pela sua misericórdia para conosco e agradecer a Deus porque na última quarta-feira eu completei mais um ano de vida e eu quero fazer um pedido para a igreja. Se for possível, quando vocês estiverem orando, lembre do nome de Marli. É uma pessoa que não é crente, mas Cristo não veio para os sãos, ele veio foi para os doentes mesmo. E ela se encontra internada, ela, na última quinta-feira, uma dor de estômago que tomou mesmo o dia inteiro, foi o que levou ao hospital. E aí, dor essa também que veio trancar os rins, e Marli está internada. Lembre dela, por favor, irmãos, quando vocês estiverem orando. Amém, né? Creio que não tem mais aniversários dessa semana, né? Se eu não me engano, Gabriel, não foi? Ah, certo. Só lembrei, Gabriel e Débora. Lecinho. Tá vendo? A gente corre o risco de falar de um e esquecer do outro. Então, todos os aniversariantes dessa semana, sejam abençoados pelo Senhor, de todos os meses, de todas as épocas, né? Seja abençoado por Deus. Amém, irmãos? Eu vou pedir a nosso irmão Roberto que agradeça ao Senhor por essas bênçãos. E lembre também do pedido que Zinha falou aqui, neste momento, né? Mas vamos estar agradecendo a Deus por essas vidas que Deus concedeu mais um ano de vida, que o Senhor possa estar abençoando elas ricamente. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno do céu, é o Senhor que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ó Senhor, nós estamos aqui para te agradecer, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Senhor nosso Deus, que essas doenças, que esses problemas que surgem na vida de cada um de nós, da Marli, por exemplo, que sirva para que ela possa entender que ela carece de Ti e que ela se achegue a Ti e que o Senhor esteja curando ela e que esteja colocando debaixo da Tua proteção, fazendo dela o que Te apraz, Senhor. Eu Te agradeço pela vida de todos os aniversariantes, que o Senhor continue a assistir cada um, dando alegria, dando vigor, dando ânimo, dando a sustentação. Porque eu Te agradeço por tudo, Senhor, porque eu sei, o Senhor é o meu pastor, é o pastor de todos nós, e quando o Senhor é o pastor, nada nos faltará. Senhor nosso Deus, eu Te agradeço por a Tua serva que está aí à frente,
por esse trabalho, por tudo que seja feito aqui, porque eu tenho certeza que a única coisa que temos em mente é glorificar o teu nome, é bendizer o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci até de agradecer aqui em favor de Eliane, né? Tem 4 dias hoje que a Eliane já é vó pela 2ª vez. Uma menininha, a filha de Bruna. Glória a Deus. E também peço os irmãos por outro netinho dela que está vindo aí. A filha dela internou, Bianca internou ontem, gente. Ora por ela. Ela está achando que o médico falou que vai ser prematuro, porque ela estava se sentindo muito bem de saúde, né? As coisadas lá. Helena não explicou direito o que estava sentindo, mas só falou que orasse por ela, porque ela está internada no SAMU e que qualquer momento, ou de hoje ou até amanhã, né, essa criança vai nascer. Está aguardando um pouquinho, completar, ficar mais velho um pouquinho, né? Mas ore por Bianca. O de Bianca é um menininho e da outra é uma menininha. Então, Eliane já está com 3 netinhos. Glória a Deus. Falei que ela passou na minha frente, viu? Deus abençoe a vida dela ricamente, gente. Creio que também é por isso que ela não pôde vir também hoje, né? Glória a Deus pela vida deles. Vamos continuar orando. Eu convido aqui agora a equipe de louvor, né? Onde estaremos juntos louvando ao Senhor. Não teremos hoje a escola bíblica dominical por conta da Santa Ceia do Senhor.
Amém, né, irmãos? Glória ao Senhor. Mais uma vez, nós estaremos, assim, orando e depois da oração, passaremos, assim, a palavra para o pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa primeira parte, Senhor. E agora colocamos, Deus, no nome de Jesus, teu servo, teu altar da tua graça, onde irá nos trazer, Senhor Deus, o recado do Senhor para os nossos corações nesta manhã, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, abençoados, porque a tua palavra ela já é abençoadora, e que nós possamos cada dia mais aprender da mesma e procurar entender e ajudar as pessoas que ainda não as têm como Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Continue conosco, nos ajude nesse dia, que tudo seja feito, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Continue conosco, é o que nós te oramos e te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, o qual vive e reina eternamente. Amém. Em espírito de oração, o pastor está assim com a palavra. Graça, paz, amados, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto por tua cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do Pai. Procuremos cada dia considerar Jesus, a sua obra, que Ele fez em benefício das nossas vidas, e cada dia também desenvolver em nós o temor do seu santo nome. O temor de Deus nos faz sábios, né? E nos capacita para viver aquilo que é do seu agrado. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua presença aqui na casa do Senhor nesta manhã. Estamos sentindo a ausência de um bom número de amados, mas Deus sabe todas as coisas e as razões porque alguns deles não estão aqui nessa manhã. Mas graças a Deus que você está aqui, louvado seja o nome do Senhor, pela sua presença aqui na casa de Deus. Essa presença significa apoio, significa também, por outro lado, o desejo de desenvolver a comunhão com o Senhor através do culto a Deus. O culto a Deus é algo muito interessante, é um momento quando a criatura se coloca diante do Criador para render graças, render louvores,
e, sobretudo, para agradecê-lo por todas as bênçãos concedidas. Nós louvamos a Deus, portanto, pela vida da Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo e a esposa do Cordeiro. Nós estamos também, amados, trabalhando com a campanha de missões estaduais e no próximo, ou melhor, no segundo domingo do próximo mês de agosto, segundo domingo, será o dia do encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Até lá os irmãos estarão ofertando, trabalhando, ofertando, intercedendo a Deus pelo êxito dessa campanha. Deus nos abençoe, que nós sejamos muito bem-sucedidos com a bênção do Senhor em nossa vida. Deus seja louvado por todos os seus benefícios concedidos a nós. Nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor. Graças a Deus, que Ele não deixa faltar nenhum dos seus recursos que nos são essenciais para um viver feliz na presença do Senhor. Nós vamos, amados, dar prosseguimento ao culto a Deus, cantando para o louvor do nosso Pai Celestial, do Deus Triuno, o hino novo do cantor cristão, cantando sobre a santidade de Deus, esse Deus santíssimo que está trabalhando pelo nosso bem e para o êxito das nossas vidas. E quando nós cantamos esse hino de pé, os irmãos que trouxeram dízimos ou qualquer outra contribuição para a casa de Deus, poderá colocá-lo aqui, esse gasofilácio, ao lado da mesa do Senhor. Hino novo, cantor cristão. Cante da santidade de Deus, e a ordem de Deus é que sejamos santos, como Ele também é santo. Santo, Santo, Santo,
Santíssimo, que em amor tem compadecido de nós. Vamos orar. Senhor Deus soberano e eterno, Pai celestial, Deus que é Senhor, Senhor de todo o universo, Tu que és o Criador universal, o sustentador e mantenedor da vida, Pai, em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó grande Deus, Santíssimo Senhor, por estarmos reunidos na Tua casa de oração nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe os nossos lares para congregar no nome do Senhor e em torno da Tua santa palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado por esses que estão aqui, que o Senhor os conduziu à sua casa, Pai, para a adoração do Teu nome. Obrigado, Deus bendito, pela renovação das Tuas misericórdias sobre nós nessa manhã. Obrigado, ó Deus, por Tua bondade infinita, Tua benignidade, Tua fidelidade e longanimidade, Senhor. Nós te agradecemos pela abundância da Tua graça, pelas riquezas do Teu perdão, Senhor, por Teu amor imutável, inigualável, real, que podemos confiar, Pai. Obrigado, grande Deus, por Tua compaixão, Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo fato do Senhor enviar Jesus Cristo para nos buscar e nos salvar. Obrigado porque Ele nos alcançou quando estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Obrigado porque Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Obrigado porque Ele nos deu libertação, glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque nele nós temos um Salvador poderoso, um amigo inseparável, um intercessor forte, um advogado que defende a nossa causa junto ao Pai. Glória a Ti, meu Senhor. Obrigado por Teu sacrifício na cruz, na maior expressão de amor de Deus para com o homem, expressão de todos os tempos. Glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Senhor Jesus, Teu amado Filho. Glória ao Espírito Santo do Senhor. Deus nos fortalece no Espírito e nos santifica na Tua palavra, Senhor. Tua palavra é um instrumento de santificação da nossa vida, porque ela é uma palavra santa, palavra pura, perfeita, que trabalha no aperfeiçoamento do nosso viver. Obrigado por essas vidas, Senhor, que são Tuas. Toma-as em Tuas mãos, meu Deus. Esteja suprindo as necessidades de cada uma delas. Esteja também, ó Deus, abençoando os que estão em dificuldades, falta de saúde, não se encontram aqui, Senhor. Eu te coloco diante de Ti a vida de Marli, Pai. Tem misericórdia daquela vida. É uma pessoa maravilhosa, mas ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Até para Ti aquela vida, Senhor. Abençoa a Bianca, Senhor, que está internada também. Abençoa os enfermos do Teu povo. Fortalece aqueles irmãos que estão fracos. Todos nós precisamos da Tua força, Senhor. Todos nós precisamos dessa graça abundante que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos guia, continua nos guiando em Teu caminho santo, Senhor, e nos defendendo com o Teu braço forte de tudo que é mal, capacitando os amados, despertando em cada um de nós amor para contigo, amor para com a Tua casa, a Tua obra, Senhor. Ó Deus, abençoa ricamente a campanha de missões estaduais que está em andamento no estado da Bahia. Opera, meu Deus, o Teu poder na aquisição de recursos, Pai, para essa obra, Senhor. Abençoa os missionários e seus campos de trabalho, abençoa as suas famílias, abençoa as pessoas que estão sendo alcançadas com a Tua palavra, que elas venham a crer, reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador e amigo inseparável. Pai, continua dispensando graça sobre a vida da Tua igreja, continua fortalecendo a sua membresia, continua abençoando seus conversos, cooperadores, Pai. Ó Deus, tome em Tuas mãos. Peço pela saúde de Florentino, compadece aquela vida, esteja amenizando o seu sofrimento, Senhor. E também esteja restaurando a Armil, segundo a Tua vontade santa, restaurando Cida, Linda, Leda, Senhor, e tantos outros, meu Pai, o Senhor conhece. Trabalha, ó Deus, eu sei que Tu estás trabalhando para o nosso bem, para o fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança no Senhor.
que nós possamos cada dia estar diante do trono do Senhor em oração, agradecendo mais do que pedindo, mas reconhecendo que toda dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, e que não há sombra nem variação. Glória ao teu nome para sempre. Obrigado pelos dízimos, Senhor, pelas contribuições da igreja. Obrigado pelas ofertas. Continua, ó Deus, abrindo portas e dispensando sobre a vida da igreja esses recursos, Pai. Nós oramos com gratidão por todos os teus benefícios para conosco, no nome do Senhor Jesus e na comunhão do teu Espírito. Amém e graças a Deus. Nós, para sentar, nós vamos ouvir o Seja Luz.
celebração desta manhã. Em seguida passaremos à celebração da Santa Ceia. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. A palavra de Deus para a nossa vida, vamos atentar para a mesma. A carta aos Hebreus, capítulo 2, 1, diz: convém que atentemos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos atentar para a palavra de Deus. Se você puder e quiser, fique de pé em reverência à mesma palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do 1. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Na tradução que eu tenho aqui em mãos, o texto sagrado assim nos diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústias. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta filho de Odete, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico de Salomão. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Amém? Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Nós vamos solicitar a irmã Carmen que orem a Deus. A Carmen saiu. Ela está ali. Agradeço a Deus essa palavra maravilhosa e intercede para que Deus nos dê entendimento e disposição para entender e aceitar e praticar no nosso dia a dia. Oremos. Pai de amor, Pai celeste, toda honra, toda glória seja dada a Ti neste momento. Amém. Nós te agradecemos por essa manhã que se renova em nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, porque estamos aqui na Tua santa casa de oração para rendermos um culto que só a Ti é devido. Te agradecemos pela presença de cada irmão aqui, Senhor, nesta manhã. Aqueles que não estão aqui, visite-os neste momento, Senhor. Ajude-os, ó Pai, para que à noite poderão estar conosco para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Visite os enfermos, Senhor. Cada um, supre a necessidade de cada um, Senhor. Também te agradecemos agora pela leitura da Tua palavra,
que possa achar guarida em nossos corações, que venhamos colocar a tua palavra em prática, meu Deus. Amém. Abençoa o anjo da tua igreja, o teu servo pastor, amém, para que ele possa ter saúde, sabedoria e disposição, Senhor, para fazer o que ele gosta, que é proclamar o teu santo evangelho. Amém. Abençoa todos os seus familiares, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que irás fazer. E também te agradeço pelos 80 anos de Nilza Pereira, Senhor. Muito obrigada pela vida, Senhor, da nossa prima. Tome ela nas tuas mãos. Dá-lhe forças para vencer, ó Pai. Tu sabes das suas necessidades, que venham ser supridas segundo a tua santa e bendita vontade. Perdoa as nossas faltas, aumente-nos a fé e prepara-nos para o encontro contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, nós temos diante de nós esse texto sagrado, que tem uma mensagem de grande conforto, consolo e de despertamento para as nossas vidas. O rei Asa foi um homem de Deus, que viveu e serviu a Deus de todo o coração. De acordo com o capítulo 14, fala da sua consagração a Deus, sua disposição de fazer a vontade de Deus. E ele reinou em tempos difíceis, conforme nós vemos aqui no texto sagrado, que versos 3 em diante, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Era um contexto difícil, de guerras constantes, cidade contra cidade, reino contra reino, nação contra nação. Era uma verdadeira guerra em meio à sociedade. Não havia paz, diz o texto sagrado, nem para o que entrava, nem para o que saía. Ou seja, o que perdurava era a insegurança. Situação difícil, situação terrível. É difícil alguém viver num contexto desse. Mas tudo isso era consequência da rebeldia do povo chamado de Deus, o povo que não obedecia, resultado das transgressões, dos erros cometidos sucessivamente por aquele povo. Os reis que assumiam, ao invés de glorificar a Deus e de assumir um compromisso sério, eles começavam já transgredindo contra Deus. Nós ouvimos aqui na quarta-feira, quando nós aprendemos um pouco sobre a vida de Roboão. E o capítulo 11 diz, se não me engano, foi o 11 ou foi o 12, que ele, quando fortaleceu-se, achou-se forte, e deixou a lei de Deus, deixou os preceitos de Deus e partiu para a impiedade, para a idolatria e para toda sorte de mal. Então foi uma atitude inteiramente de desprezo a Deus, que quem despreza a causa de Deus, despreza a Deus. Quem despreza a palavra de Deus, despreza a Deus. Quem despreza a igreja de Deus, despreza a Deus. E muitos tentam colocar um pano quente, não. Mas, meus amados, a situação era essa. Então, esse homem de Deus assume, diante de um quadro desse, e ele propõe em seu coração ser fiel a Deus, em tudo, como foi fiel Davi, seu pai, segundo o texto diz. E nessa sua proposta de fidelidade a Deus, isso agradou a Deus, isso agradou ao Senhor. No versículo 2 do capítulo 14, diz: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Então ele propôs no seu coração agradar a Deus, proporcionar alegria ao coração de Deus. Quando é que Deus se alegra com o crente? Quando esse crente propõe em seu coração agradar a Deus, fazer o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é perfeito. Quando esse crente propõe em seu coração afastar-se das coisas erradas e apegar-se ao que é certo e bom, isso produz alegria no coração de Deus
Diz: traz gozo para a alma de Deus, porque Deus não criou o homem para ser um escravo do pecado, mas um servo do Deus Altíssimo. E isso que aquilo que Deus, nós abordamos aqui na quarta-feira, que Deus fez com Roboão. Ele desprezou a Deus e naquele momento, então Deus enviou o Egito contra ele, levantou o Egito. 4 nações, egípcios, líbios, etíopes e outra nação, contra ele. E quando ele estava cercado, ameaçado, justamente com seus príncipes, Deus propôs lá no coração e falou a um profeta que Deus não iria acabar com eles, que Deus ia, o propósito de Deus era acabar, exterminar. É como que diz, passar o rolo. Mas aí Deus quis dar uma oportunidade. O profeta chegou e falou com ele: olha, assim diz o Senhor, vocês me deixaram, eu também vos deixei na mão do Egito. E então eles caíram em si. Eles caíram em si e humilharam-se diante de Deus. Tanto o rei como os príncipes. Aliás, o texto sagrado dá a entender que os príncipes foi quem começou com a humilhação. Humilharam-se diante de Deus e disseram: o Senhor é justo. Reconheceram que eles estavam procedendo com justiça. O Senhor é justo. E então humilharam e clamaram. E Deus então mandou o profeta dizer: ou falou com o profeta: eu não vou destruí-los totalmente porque eles se humilharam, mas eu vou dar a eles uma lição. Eu vou deixar eles cair nas mãos dos homens para eles entenderem a diferença entre servir a Deus e servir ao homem. E Deus permitiu que Sisaque entrou e levou tudo quanto era tesouro e tudo. E ele ficar lá só com a vida praticamente, pela misericórdia de Deus. Então, amados, é mal para o ser humano, é mal para qualquer pessoa, e sobretudo para um crente, deixar de lado Deus, não se comprometer com Deus, porque isso é terrível. O crente pode esquecer da bondade de Deus, mas Deus jamais esquece do crente, e Deus vai ensiná-lo. O chicote de Deus vai cair sobre o lombo para aprender a coisa real. Então, meus amados, esse homem de Deus, ele empreendeu, recebeu de Deus 10 anos de paz, num contexto de extrema guerra. 10 anos de paz. Foi a maior bênção de Deus para ele. E depois, então, desses 10 anos de paz, Deus levanta uma guerra contra ele. E essa guerra foi movida pelos etíopes. E foi uma guerra tremenda. 1 milhão de homens tinha o exército etíope. E Asa tinha 580 mil homens. Era um exército superior, quase em dobro. Além disso, os etíopes tinham carros de guerra que Asa não tinha. E quando está diante daquela grande batalha, Asa clama a Deus. E Asa clama a Deus, ele usa umas expressões maravilhosas na oração dele. Ele diz: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer seja o poderoso, quer ser aquele que não tem nenhuma força. Ajuda-nos, porque em teu nome viemos contra essa multidão. Tu és nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem. E Deus praticamente entregou o exército etíope nas mãos de Asa. E ele matou tanta gente, que aqueles adversários pareciam como que água derretendo diante dele, o gelo derretendo. E então ele acaba com aquela multidão e demora vários dias combatendo, porque era muita gente. Até que termina aquela batalha e agora junto os despojos, era muito despojo, muita riqueza que aquele exército tinha, e ele vai captando. Quando ele vem dessa grande batalha, amados, certamente estavam eufóricos, né? Ele e o exército, né? Com tanta coisa e com a vitória grande de Deus na mão. Então Deus levanta o profeta, o Espírito de Deus, diz aqui o verso 15, verso 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. E o Espírito de Deus traz uma mensagem aqui que eu considero como indispensável, né? Uma mensagem necessária para Asa e para o seu exército naquele momento. Qual é a mensagem de Deus?
verso 2 diz: então saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Esta mensagem, amados, o contexto dessa mensagem também nós podemos observar São João 1, ou São João 15, verso 4, 5. Palavra do Senhor Jesus: está em mim e eu estarei em vós. Como a vara si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Isso ensinou para Asa, seu povo, para todos nós, que a bênção de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus em nós, está condicionada à nossa presença em Deus. Se nós estivermos buscando, se nós estivermos de todo o nosso coração, servindo, louvando, glorificando, exaltando esse Deus maravilhoso, eles têm uma prazer em nós, estará nos abençoando. Mas se alguém, por rebeldia, rebelar contra Deus, pode ter certeza, deixar a Deus, que Deus já o deixou. Ninguém tem o direito de jogar Deus para trás das costas. Ninguém pode fazer isso com Deus. Aliás, Deus é o supremo Criador, é o soberano dos mundos, é aquele que dá a vida. Nele está a vida, falando de Jesus, nele está a vida e a vida é a luz dos homens. É o que João escreveu. Então, amados, é lamentável quando um ser humano, seja ele quem for, vira as costas para Deus. Uma falta de consideração, uma falta de respeito. Falta de respeito. Além de ser falta de amor, de obediência, de reconhecimento da bondade de Deus. Isso aconteceu com o povo de Deus, e vocês sabem, hoje estava ouvindo o pastor Davi Amans falando lá na Rádio Melodia, na Escola Bíblica, que o cativeiro que Deus enviou, o Deus mandando eles para o cativeiro, foi Deus tentando levá-los a reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele não deve ser desprezado. Então, as consequências do pecado, amados, são terríveis. São terríveis. Além da morte física, ainda ocorre na morte espiritual para quem não se arrepende e busca o Senhor. Então, a igreja tem a missão de honrar a Deus, de glorificar a Deus. A igreja tem a missão de proclamar ao mundo que Deus é Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo que Jesus declara lá em João 17, que todos reconheçam a Ti como único Deus e a Jesus, Teu Filho, como único Salvador. Jesus está definindo sobre a vida eterna. Então, amados, é preciso que haja isso. E aqui nós vamos observar, então, qual foi a atitude de Asa diante das palavras do profeta de Deus. É muito bom ouvir a palavra, mas melhor do que ouvir é obedecer. Obedecer. E o rei Asa, que já era um homem temente a Deus, tinha o prazer na lei do Senhor, ele não foi rebelde à palavra. Pelo contrário, ele acolheu a palavra de Deus no seu coração. O texto sagrado diz que Asa, ouvindo essas palavras de Deus, ele entrou em ação imediatamente e dispôs o seu coração servir mais e mais a Deus. O versículo que diz que ele ouviu as palavras, o Senhor está convosco. 8. Exatamente. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Odete, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra, de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico de Salomão. Ele reagiu positivamente, ele cobrou ânimo. E ele certamente agradeceu a Deus por aquelas palavras que Deus, pelo seu Espírito, enviou para ele. No verso 7
ainda vem o complemento da mensagem que diz: sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então essa palavra motivou mais e mais ao rei Asa, moveu seu coração para amar mais e mais ao Senhor e para servir, porque eles já estavam cheios de alegria pela conquista, pela grande vitória que recebera do Senhor, amados. E então a mensagem traz para ele um incentivo a persistirem firmados em Deus, a não abrir mão da obediência ao Senhor, mas a se consagrar mais e mais para a glória do nome do Senhor Deus. E foi isso que ele fez. Ele fez, meus amados, uma limpeza no país, tirando todas as abominações, ou combatendo todo tipo de culto que não era aplicado ao Senhor. Isso foi algo maravilhoso. E outra coisa grande que ele faz é reunir o povo, reunir os príncipes, a liderança do povo em Jerusalém e fazer uma aliança, formar uma aliança, uma grande aliança. O verso 9 diz: congregou todo o Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porquanto muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então ele reúne esse povo e faz ali um pacto com o povo. É no terceiro mês, no 15º ano do seu reinado. Ele reinou 41 anos. E no 15º ano, ele já estava fazendo esse pacto com o povo, que ele já havia feito muita reforma, mas ele entrou em aliança com o povo, para que todo mundo servisse a Deus, voltasse para Deus. Eu posso dizer que nos dias de Asa não havia incrédulos, porque nessa aliança que eles fazem aqui, eles concordam, todos concordam, em que todos deveriam servir a Deus. E se alguém não aceitasse isso, era morto. Foi algo terrível, radical, mas de bom proveito. Porque foi uma certa pressão naqueles que não tinham o coração aplicado no Senhor. Só você faz sua opção. Você vai servir a Deus conosco, ou você morre. Foi uma pressão forte. Mas parece que todo, diz o texto sagrado, o contexto aqui, que eles fizeram isso com muita alegria, com singeleza de coração. Eles, o povo, entraram no consenso de servirem a Deus de coração, porque eles tinham recebido uma grande bênção de Deus. Amados, não há bênção maior do que você viver no temor de Deus, do que você sentir Deus na tua vida e sentir a bênção de Deus fluindo em cada área da tua vida. Isso é maravilhoso. Deus abrindo portas. Surge uma dificuldade, de repente, Deus te dá a vitória, você clama e Deus atende. Isso é algo maravilhoso. Isso é um viver bem-sucedido, é um viver feliz, isso, amado. Isso é felicidade, você viver em paz, ter o suprimento de suas necessidades, sobretudo estando sob a direção do Senhor. Coisa maravilhosa. Então, isso trouxe muito ânimo para a Ásia, para o povo em geral. Todo mundo se sentiu bem. Todo mundo se sentiu bem. O país se consagrou a Deus. Todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, estavam unidos neste pacto. E aí Asa se tornou, meus amados, como que um imã. Um imã, porque atraiu para si muita gente. Vocês sabem que quando Jeroboão assumiu o reino do norte, as 10 tribos, ele constituiu deuses para o povo, sacerdote e tudo mais, e proibiu o povo de vir para Jerusalém. Que Jerusalém estava a casa de Deus. Então Jeroboão fez isso. Mas agora o texto está dizendo que havia muita gente, tinha desertado, tinha vindo para Asa, tinha deslocado para Jerusalém, alguns até as escondidas, quem sabe. Mas veio muita gente de Simeão, de outras tribos aqui, congregou
todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés, Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertavam ou vinham para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele, ou era com ele. Onde Deus está, está a bênção, amados. Quem acolhe Deus, acolhe a bênção de Deus na vida. Então o povo via isso na vida de Asa. Via a sua consagração, o seu testemunho, sua disposição de servir a Deus. E vieram para ele. Então, quando o crente se consagra, ele se torna como um imã. Ele vai atraindo outras vidas para Deus. E essa é a nossa missão. Viver em harmonia com o Senhor, com a vontade do Senhor, procurando cada dia servi-lo de coração. Porque Deus estende a mão para abençoar e concede graça, concede força, concede todo o recurso necessário para que essa pessoa seja bem-sucedida, graças a Deus. E foi isso que aconteceu com Asa. Por isso ele reinou tanto tempo, graças a Deus, e foram tempos maravilhosos, quando ele se consagra inteiramente a Deus e leva a nação a se consagrar a Deus. Deus seja louvado por isso, amado. Amados, vamos procurar servir ao nosso Deus. Nós estamos em paz, o país está em paz, graças a Deus, mas há uma guerra que você precisa atentar. Nós temos uma guerra travada contra o mal. É a guerra contra o pecado na vida. Então nós temos que combater o pecado em nossas vidas, porque o pecado provém do diabo, Satanás. E ele não deve nos atingir, porque se Jesus está em nós, como escreveu Paulo aos Romanos, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, Deus está em nós, e com Deus em nós somos mais que vencedores. Mas para que isso aconteça, a expressão da mensagem do profeta é essa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Então, se houver em seu coração essa disposição, servir a Deus, se você propôs sua vida a isso, pode ter certeza que Deus vai estar atuando, porque Deus tem prazer em ajudar. Linda é minha cunhada, ela um dia me falou: olha, Valdete, eu quero viver minha vida, cada dia de minha vida, para louvar o meu Deus. Eu não quero jamais desviar dos preceitos do meu Deus, das palavras do meu Deus. Então, amados, isso precisa de muita força de vontade, mas, sobretudo, de muita fé, porque Deus opera pela fé. Então, vamos procurar cada dia desenvolvendo a nossa fé em Deus, confiando inabalavelmente nele, servindo de coração, com o nosso coração voltado para ele, essa proposta, esse projeto de nunca afastar, de nunca distanciar, não permitir que venha coisa alguma contra nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele defende. É como diz Robertinho: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É como nós dizemos, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra nesse momento, amados, e sempre. Eu leio um texto para nós, ainda sobre a Santa Ceia, é de 1 Coríntios 11, texto que é conhecido de todos nós. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Ouça aí com muita atenção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor,
indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. A palavra é bem clara para com todos nós, amados. Precisamos estar de uma forma bem consciente ao ingerir esses elementos simbólicos que é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. O corpo que foi moído lá na cruz por nós e o sangue que foi vertido para a purificação dos nossos pecados. Graças a Deus que Ele enviou o Senhor Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que recebeu essa missão espinhosa do Pai. Difícil, mas por amor o fez de coração e foi muito bem sucedido. E o benefício desta missão que Jesus recebeu, nós é que colhemos, né? Nós é que colhemos, e louvamos a Deus por isso, porque Ele nos assegura, mediante a nossa fé e pela graça, uma eterna salvação. Por isso a palavra diz que nós devemos estar sempre celebrando, né? Anunciando a morte dele, até que ele venha. A igreja tem essa missão de seguir essa ordenança do Senhor, celebrar a Santa Ceia de Deus dentro desses termos. Por isso nós vamos passar a celebração nesse momento. Os elementos continuam sendo pão e sendo vinho, sendo suco de uva, o vinho não alcoólico, mas que tem essa simbologia maravilhosa. O pão significando o corpo que foi moído por nós lá na cruz, como diz o profeta Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. E o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue que foi derramado abundantemente. Então, quando você lê a história, nota o quanto Jesus padeceu. Quando ele chegou ali na cruz, já estava moído praticamente o seu corpo, de tanta pancada que ele recebeu, né, dos soldados romanos, e tanta injustiça. As pancadas doíam demais, mas o maior sofrimento dele foi causado por causa da nossa transgressão. Foi o nosso pecado que causou tudo aquilo em Jesus. Mas graças a Deus que ele venceu a cruz, triunfou sobre ela, dando a sua vida por nós e nos assegurando uma eterna salvação. A nós que cremos, a nós que confiamos, a nós que esperamos exatamente nele. Vamos orar, eu vou convidar para agradecer a Deus pelo pão a nosso irmão João Carlos, e depois o irmão Belmiro estará agradecendo a Deus pelo vinho, que é o símbolo do sangue do Senhor que por nós foi derramado lá na cruz. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos-te gratos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Agora, nesse momento, pedimos pela ceia, Deus, por cada um dos teus servos que aqui está, que vai, ó Deus, participar da ceia, que possa estar sondando os nossos corações e tirando de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Pedimos que possa estar perdoando todos os nossos pecados, para que assim não venhamos ser amaldiçoados pela mesma. Em nome do Senhor Jesus, Deus, peço que possa estar nos despertando, para estarmos procurando viver segundo a tua vontade e o teu querer. Amém. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, que privilégio estar na tua casa nesta manhã, amém, adorando o teu santo nome. O Senhor é um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que, segundo o profeta Jeremias, nos ama com amor eterno. Amém. Um Deus que ainda, segundo Jeremias, declara: clama a mim e responder-te-ei
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há 2000 anos enviaste o teu único filho para vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, pagando assim o preço pelos meus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. E o apóstolo João declara: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o autor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há salvação. É por isso, Pai, que eu te louvo e bendizemos o teu nome, porque da parte dos meus familiares, há mais ou menos 140 anos atrás, os meus ancestrais conheceram Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso amado Salvador. E através do testemunho deles, quase na totalidade, a minha família já se rendeu a Jesus Cristo. Obrigado por esse momento aqui na tua casa, louvando o teu nome com os nossos irmãos, e te agradecemos, portanto, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. E é através da ceia do Senhor que o teu Filho instituiu na última ceia, na última Páscoa. Nós estamos até hoje recordando aquele momento quando Ele pagou na cruz o preço pelos nossos pecados. Obrigado, portanto, pelo sacrifício de Jesus Cristo e o sangue dele que nos purifica. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus, nós estendemos ainda a nossa gratidão pelo privilégio, como igreja do Senhor, de poder obedecer essas determinações do Senhor. Glória ao teu nome. O Senhor aceita a nossa gratidão pelo sacrifício do Senhor Jesus e nos ajuda a atentar para Ele no sentido de obediência ao nosso Mestre amado e também no sentido de proclamar cada dia, com a vida e com as palavras, esta mensagem de salvação que o sacrifício de Cristo traz para todos os que creem. Louvado seja o teu nome santo, obrigado pela vida da igreja, que aqui se faz presente e que irá participar da Santa Ceia. Concede a cada um o temor do teu nome e a graça de poder fazê-lo com alegria de coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O hino 93 diz que só no sangue, mas começa com um questionamento. Quem nos poderá salvar? Aí a resposta em seguida vem: Cristo que verteu seu sangue. Onde as culpas vou lavar? Só no seu precioso sangue. Então, os elementos estão aqui, amados. Cada um desloca do seu local e vem pegar o seu material. Todos já conhecem, que já há tempo que nós estamos usando esse método. Vamos cantar 93. Quem nos poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, como seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz, que vem da sua
produtos. Vou proceder aqui com o diácono, levando o dizer aqui para ela, que ela está no piano. A palavra nos ensina, nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele toma o pão, dá graças a Deus e diz aos discípulos: tomai, comei, esse é o meu corpo que é moído por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse reconhecimento do corpo de Cristo sendo moído por nós é algo que deve comover o nosso coração, a semelhança do que Paulo declara lá em 2 Coríntios 5, né? O amor de Cristo nos constrange. E nós julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez a igreja estar aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. É um ato de obediência da parte da mesma, Pai, e é o que ela deve fazê-lo, porque ela é a igreja do Senhor. Que ela seja fortalecida, que ela seja ricamente abençoada. Essa bênção se constate na vida de cada um de seus membros, seus cooperadores, ó Deus, seus conversos, Senhor. Que a tua mão seja sobre nós cada dia, para abençoar ricamente a tua igreja e fortalecê-la, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Comemos o pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus. Amém. A palavra diz que depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, deu graças a Deus e deu aos discípulos e disse: tomai e bebei dele todos. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão dos pecados de muitos. Tomemos o cálice do Senhor nesse momento. É que Milene também quer tomar o cálice, né? Fala com ela que depois ela toma. Meu amado, nós agradecemos a todos, amados, que chegaram até aqui à casa de Deus. Agradecemos a Deus que tem nos acolhido em amor, através de Jesus Cristo, seu amado Filho, e que tem nos assistido na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Às 18 horas, aqui estaremos para mais um culto ao Senhor. Contamos com os irmãos. Sempre temos tido dificuldade na parte da noite, né? Com um número mais reduzido de irmãos, porque alguns vêm na parte da manhã, um número maior, mas na parte da noite não vem. Então, faça uma força lá, para que você esteja também aqui à noite. Vamos dar graças a Deus pela oportunidade de celebrar 2 vezes no domingo o culto ao Senhor. Tá bom? Muito obrigado. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós rendemos a nossa gratidão, Senhor, por todos os teus benefícios. E entre eles o benefício de poder, no gesto de obediência e submissão à tua vontade, celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Obrigado, Pai. Continua, Senhor, com a tua mão estendida sobre nós, nos capacitando, ó Deus, e dispensando sobre nós a unção do Santo, para que possamos, capacitados assim, ser-te agradáveis. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça abundante revelada em Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e sobre o povo de Deus em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, coração silencioso individual, está encerrado nosso culto. Nós agradecemos também as pessoas que estarão nos assistindo em seus lares, que Deus possa abençoar a todos nós, no nome de Jesus. Amém.